Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de julho de 2019. A chegada do homem à Lua há 50 anos, parte 2. Quando Neil Armstrong entrou para a história ao pisar na Lua e dizer que aquele era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, os relógios marcavam 23h56 em Brasília. Era 20 de julho de 1969, meio bilhão de seres humanos acompanharam a transmissão desse salto ao vivo pela televisão. Aquele era o 5º dia da viagem, e o tempo total da missão de Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins já ultrapassava 109 horas. Ou, mais especificamente, o primeiro passo do homem na Lua ocorreu no ponto 109, 24, 26, 109 horas, 24 minutos, 26 segundos da linha do tempo da viagem, segundo a timeline detalhada que a Agência Espacial Norte-Americana NASA mantém com todos os movimentos realizados e mensagens trocadas nos 9 dias entre a decolagem no Cabo Canaveral e o pouso no Oceano Pacífico. Em 20 de julho, há exatos 50 anos, a manobra incluiu desacoplar o módulo de pouso lunar Eagle da nave Apollo 11, que já orbitava a Lua. Entre esse movimento e o retorno, sãos e salvos, Apollo 11, foram cerca de 22 horas no solo do satélite natural da Terra e cerca de 2 horas e meia fora do módulo lunar. Há registros cinematográficos desde a decolagem até o retorno da missão Apollo 11, mas até hoje teóricos da conspiração tentam refutar a conquista do satélite natural. João Steiner, professor de astronomia da Universidade de São Paulo USP, considera que a falta de uma alfabetização científica de qualidade é a responsável principal pelas especulações. Para ele, as pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua são pessoas que não acreditam em evidências. As provas de que o homem foi à Lua. As evidências mais importantes da chegada do homem à Lua foram listadas pela própria Agência Espacial Norte-Americana. São 382 quilos de rochas trazidas pelos pioneiros que são estudadas por cientistas há décadas. É possível refletir raios laser lançados da Terra nos espelhos retrorefletores colocados na superfície lunar pelos astronautas da Apollo. Há imagens do orbitador de reconhecimento lunar da NASA que registram os locais de pouso desde 2011. Informação confirmada pelos adversários. E se não for o bastante, a agência ainda convida os que têm dúvidas a procurar as mais de 400 mil pessoas envolvidas nas missões, ou até mesmo buscar os adversários da corrida espacial. As missões da Apollo foram acompanhadas de maneira independente pela União Soviética, que reconheceu a aterrissagem dos norte-americanos. Em entrevista ao G1, o astrofísico teórico norte-americano Ethan Siegel disse que existe uma miríade de evidências irrefutáveis de que tenhamos ido à Lua. Milhares de fotos e vídeos foram feitos décadas antes de as tecnologias de falsificação de imagens sequer existirem. Os equipamentos que foram levados à Lua não apenas funcionaram, como nos enviaram dados relevantes. Mesmo as pegadas e a trilha dos veículos deixadas pelos astronautas são ainda visíveis até hoje, explica Siegel. A humanidade ainda está intrigada com uma suposta profecia de Chico Xavier. Ao aparecer na TV em 1971, o médium mais famoso do Brasil teria feito uma previsão de que a data limite para a humanidade passar por transformações profundas seria no dia 20 de julho de 2019, ou seja, neste sábado que passou. Ele teria afirmado que tudo tinha a ver com a chegada do homem à Lua, no dia 20 de julho de 1969.
De acordo com o médium, naquele dia, entidades tinham se reunido no mundo espiritual e decidido dar o prazo de 50 anos para a humanidade. Se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, vencido o prazo de 5 décadas, a Terra e seus habitantes viveriam uma nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, partindo da Lua, disse Chico no programa Pinga Fogo, que alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira. Complementando as informações sobre a data limite, no livro Plantão de Resposta, onde estão inseridas as perguntas feitas no programa Pinga Fogo Espírito e Emmanuel responde a pergunta Baico, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier pergunta o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Resposta através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe, a cada um, longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalhe no amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec inclui uma mensagem do Espírito Erasto, conclamando os espíritas a prepararem-se para a batalha de transformação da Terra para mundial de regeneração. A Guerra Surda, Paris, 14 de agosto de 1863. A luta vos espera, meus caros filhos. Eis porque convido a todos a imitar os antigos lutadores, isto é, a cingir os rins. Os anos que vão seguir estão plenos de promessas, mas, também, de ansiedades. Não venho dizer amanhã será o dia da batalha, não, porque a hora do combate ainda não está fixada, mas venho vos advertir, a fim de que estejais prontos para qualquer eventualidade. Até agora o Espiritismo só encontrou uma rota fácil e quase florida, porque as injúrias e as zombarias que vos dirigem não têm nenhum alcance sério e ficaram sem efeito, ao passo que, doravante, os ataques que forem dirigidos contra vós terão um caráter totalmente diverso. Eis que é chegada a hora em que Deus vai fazer apelo a todos os devotamentos, em que vai julgar seus servidores fiéis, para dar a cada um a parte que tiver merecido. Não vos martirizarão corporalmente, como nos primeiros tempos da Igreja, não erguerão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas vos torturarão moralmente, armarão ciladas, armadilhas tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas, agirão na sombra, recebereis golpes, sem que saibais de onde partem, e sereis feridos em pleno peito pelas setas envenenadas da calúnia. Nada faltará às vossas dores, suscitarão defecções em vossas fileiras e os pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, se prevalecerão de sua independência, exclamando somos nós que estamos no reto caminho, a fim de que os vossos adversários natos possam dizer vede como são unidos. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes, cooptarão os vossos médiuns para fazê-los entrar no mau caminho ou para os desviar dos grupos sérios, empregarão a intimidação para uns, a captação para os outros, explorarão todas as fraquezas. Depois, não esqueçais que alguns viram no Espiritismo um papel a desempenhar, e um papel de primazia, que hoje experimentam mais de uma desilusão em sua ambição. Prometer-lhes-ão de um lado o que não puderem achar no outro. Depois, enfim, com dinheiro, tão poderoso em vosso século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar indignas comédias, visando a lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. Eis as provas que vos esperam, meus filhos, mas das quais saireis vitoriosos, se implorardes, do âmago do coração, o socorro do Todo-Poderoso.
Eis porque eu vou-lo repito, de toda a minha alma, meus filhos, cerrai fileiras, permanecei alertas, porque é o vosso Gólgota que se ergue, e se nele não fordes crucificados em carne e osso, sê-lo-eis nos vossos interesses, nas vossas afeições, na vossa honra. A hora é grave e solene, para trás, então, todas as mesquinhas discussões, todas as preocupações pueris, todas as questões ociosas e todas as vãs pretensões de preeminência e de amor próprio, ocupai-vos dos grandes interesses que estão em vossas mãos e cujas contas o Senhor vos pedirá. Uni-vos para que o inimigo encontre vossas fileiras compactas e cerradas, tendes uma contrassenha sem equívoco, pedra de toque com o auxílio da qual podeis reconhecer os verdadeiros irmãos, pois esta fórmula implica abnegação e devotamento e resume todos os deveres do verdadeiro espírita. Coragem e perseverança, meus filhos, pensai que Deus vos olha e vos julga, lembrai-vos também de que os vossos guias espirituais não vos abandonarão enquanto vos acharem no caminho certo. Aliás, toda esta guerra só terá um tempo e se voltará contra os que julgavam criar armas contra a doutrina. O triunfo, e não mais o holocausto sangrento, irradiará do Gólgota espírita. Até logo, meus filhos, saúde a todos. Erasto, discípulo de São Paulo, apóstolo. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.